gente, a minha geladeira está chegando. Acabou de chegar a nossa nova aquisição. Eu tô tão feliz. Ai, gente, eu até quero mostrar para vocês aonde que ela vai, mas eu já mostro tudo, tá bom? Bem, ela vai substituir essa daqui, que é uma geladeira Consul 300. Eu vou deixar aqui na tela, tá? E assim, já compramos também o micro-ondas preto. Então a gente queria fazer a composição aqui da nossa cozinha tudo em preto. Então essa nova geladeira, ela vai para esse nicho aonde tá a geladeira antiga. Eles, como vocês viram aí no vídeo, eles acabaram de deixar aqui. Eles perguntaram se eu queria que abrisse para ver se tinha alguma avaria. Ela não tá com nenhuma avaria. Até já passei um paninho aqui. E assim, essa é a eficiência energética dela, no caso, né, é A+++, então é menos 30% de consumo. Ela tem um consumo mensal de 39,7 kW mês. O volume da geladeira em si é de 293 litros e do freezer é 97, num total de 390 litros. Agora a pessoa lembrou de colocar um microfone para ficar melhor para vocês. Eu vou pegar a trena e a altura dela até, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, né, é a porta da parte do freezer, só que tem essa parte aqui, né, aonde fica acoplada, fica a porta engatada, né? Então eu já vou fazer a medida daqui até embaixo. A princípio, até lá no pezinho, dá em torno de 1,75,5, 1,76. Então, lá vamos nós para ver aqui o tamanho da onde ela vai ficar. Gente, eu tô tão faceira. Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui. Esse espaço que eu tenho aqui é de 1,78,5, quase 1,79. Então ela vai ficar bem justinha. Mas agora vamos conhecer a de Itacuja, né? Vamos conhecer. Eu sou meio noiada com algumas coisas, então
Tipo, como eles colocaram em cima de um tapete, tá bem fácil de manusear ela. E eu não tô fazendo força, tá, pessoal? Tá fácil mesmo. Se o meu marido ver esse vídeo, ele já vai dizer assim, você tava fazendo força? Não, não tava fazendo força, tá, amor? Eu não estava fazendo força. Como eles colocaram em cima do tapete, ela tá fácil de ser manuseada. Mas o que eu quero mostrar para vocês? E ela é leve, gente. Ela não é pesada. Ai, eu quero mostrar a parte de trás para vocês. Sabe? A parte de trás. Que conquista, gente. Essa a gente comprou pela Amazon, mas direto da loja Electrolux, ou quem entrega é a Electrolux. Então a gente comprou, a nota fiscal tá aqui, né? Recebemos hoje. A gente comprou essa geladeira no dia 16 de abril e hoje é dia 25, 11 dias. O prazo para entregar essa geladeira era lá por 5 de maio, alguma coisa assim. E veio muito ligeiro e eu tô a mais faceira do mundo. O modelo dessa Electrolux é IF43B. A gente pagou R$ 3.448,95, 3.449. E como eu falei para vocês, foi das geladeiras que a gente queria, com freezer e tal, foi a única que deu naquele espaço. Eu queria ter muito uma Inverse com o freezer na parte de baixo, mas infelizmente as que eu vi não tinha como. Elas são altas, elas são mais altas, então não deu certo. Aqui eu vou mostrar a parte de trás para vocês. Então aqui é que fica a parte do reservatório da água, onde tem essa resistência e todo o líquido ali, o gelo que descongelar, se eu não me engano, cai aqui e evapora aqui dentro mesmo. O cabo, depois eu vou medir até o tamanho do cabo para vocês, mas para vocês verem aqui, o motor que eles usam para essa Electrolux é motor Embraco. Eu acho que é importante falar porque para quem entende um pouco mais vai saber o que eu tô falando. Na minha época em que o meu ex-marido trabalhava na parte de conserto de máquinas de lavar-roupa e refrigeração, o motor Embraco era maior. Agora ele tá, olha o tamanho desse motor, gente. Meu Deus do céu, olha aqui o tamanho desse motorzinho. Antigamente era maior. Para quem, no caso, é dessa área, gente, como mudou. Então, a parte de trás dela é assim. Eu queria mostrar, porque eu até não vi vídeos no YouTube falando sobre que tipo de motor que ela usava e tal, mas é o motor Embraco. Fiquei faceira, porque o motor Embraco, ele também é usado, ou era usado, até onde eu sei, nas geladeiras Consul e Brastemp. Então é usado na Electrolux também, tá tudo bonzinho. A parte de trás dela não tem mais aquela grade que tinha antigamente, que a gente vivia colocando um monte de roupa para secar. E essa parte aqui você não tira. E aqui tem algumas até orientações. As marcações e vincos na parte traseira do refrigerador, eles são decorrentes do processo produtivo e não interferem no funcionamento do produto. Importante, essas marcações não caracterizam a troca ou devolução do produto. Tem essa coisa aqui que eu tenho uma curiosidade de saber o que é isso daqui, mas a gente não mexe nessas coisas porque ele veio bem direitinho, bem lindinho.
tudo bonitinho, tudo lindinho. Mas sabe que eu gostei de saber que é motor Embraco? Gostei mesmo. Aqui é um plug de 10 amperes? Eu acho que é. Pela finura. Ele veio assim, torto. Mas a gente já ajeita. Já para não dar BO. Mas veio certinho. O cabo, até deixa eu colocar aqui a Osmo, porque eu quero fazer a medição desse cabo. Cadê a minha trena? Tararara. Achei. O cabo eu vou fazer mais ou menos a medição daqui dessa parte de baixo. 1 metro e... Até aqui em cima no plug deu 1,55 m. 1,55 m. Ó, bem aqui. 1,55 m. Deixa eu travar e mostrar para vocês. 1,55 m e algumas bolinhas. Achei um cabo considerável, porque alguns vídeos que eu tinha visto no YouTube falavam que era curto, 1,5 m, mais ou menos aqui. Pô, eu achei um tamanho interessante, eu gostei, pelo menos a priori aqui eu gostei do tamanho do cabo. Mas eu acho que agora vamos ver a parte de dentro. Eu tava curiosa, eu tenho esse tipo de curiosidade, tá, pessoal? De ver como é que é a parte de trás, como é que é o motor. Ah, uma coisa que eu até quero mostrar para vocês. Aqui, ela parece ser um texturizado diferente da porta. Quer ver? Deixa eu só dar uma viradinha nela aqui para poder mostrar para vocês. Ó, essa parte aqui é um texturizado. Pena ela não ser assim inteira, porque não fica marca de dedo. Já aqui na porta, ela já... Não, parece que não, ou eu tô louca. Deixa eu só virar ela aqui. Aqui eu passei um pano, mas ela daí é mais brilhante assim aqui na frente. Eu e os paninhos. É porque chega as coisas, a gente fica boba. A gente fica numa bobiça de felicidade. E eu tô feliz, gente. Ai, são conquistas que a gente tem que comemorar, porque eu adorei ela. Eu adorei ela. Eu achei bonito esse vinco que eles fizeram aqui nessa parte, sabe? Achei legal mesmo. Mas vamos ver a parte de dentro, né? Porque o que interessa também é a parte de dentro, Luana. Não é só a parte de fora. Agora vamos conhecê-la por dentro. Vocês também já devem ter visto vários vídeos aí no YouTube, mas agora vamos vê-la. Aqui. Parece que eu achei ele um pouco menor do que o meu, claro. É a minha percepção. A minha também tem essas prateleiras no freezer. Vem aqui junto algumas formas. Forma de ovos. Aqui.
Vem essa forma de ovos aqui, formas de gelo, gostei até do tamanho dos gelos, onde a gente acaba acoplando aqui. Manual de instruções, falando inúmeras coisas. Aqui diz que é necessário 2 pessoas para instalar a sua geladeira. Ela não é bivolt, mas gostei. Opa, vamos tirar um plástico aqui. A gente fica numa facerice. Eu fico. Gostei. É bom deixar ela 1 hora, né, 2 horas paradinha. Ah, olha que interessante. É claro, se por um acaso eu colocar, vamos supor que eu acho desnecessário as forminhas de gelo, coloco pra cá, mas ela fecha aquela partezinha ali e tá tudo bonzinho. Ou se não, fecha inteira. Gostei. Interessante. A parte do freezer aqui, ela tem essa parte aqui de frio mínimo, ideal e frio máximo. Então, esse daqui é o controlador do freezer, aonde sairá nessa parte aqui o ar gelado. Então, tem que se cuidar para não obstruir essa região aqui. Deixa eu ver como é que é esse botão aqui sem ligar. Botãozinho meio duro. Meio durinho esse botão. Mas gostei. Apesar do botão tá duro. Agora vamos aqui na parte de dentro. Eu tô olhando aqui porque às vezes tem alguns plásticos que ficam assim nos lugares que a gente acha que não tem, e quando tu vai puxar vem um baita de um plástico. Dá a impressão de que ela tem um tipo de uma... Eu não sei se é mola ou o quê, mas ela é um tanto diferente o fechamento da porta. Ó. É diferente. Vamos tirar esse aqui também, né, pessoas? Outra coisa também que eu quero ver se eu tiro é isso daqui, colocar lá pra trás. Esse a gente deixa escondidinho aqui. E a gente passa mais um pano, né? Porque ficou um tipo de uma colinha aqui. Deixa eu buscar outro pano. Até deixa eu ver, eu tenho uma toalhinha de papel aqui. Fica mais joinha. Diga assim, Luana, deixa para limpar outras horas. Vocês também têm toque assim? Ela tem... Tem que cuidar com isso, porque ela vai bater... É um tipo de um... É uma coisa estranha. Daí ela, sabe, tem que cuidar. A porta de baixo até não tem tanto.
também você pode, por exemplo, colocar algo como uma caixa de leite, eu acredito. Quer dizer, são coisas da minha cabeça porque eu não li o manual. Eu sou a louca do manual e eu não li. Então eu estou vendo aqui tendo deduções aleatórias com vocês. Gostei. Infelizmente, pena que ela só tem 2 prateleiras, que eu acho que se tivesse mais uma, seria interessante. Deixa eu trazer vocês aqui. Ela tem algumas orientações aqui dizendo que é normal o aquecimento das laterais devido ao novo sistema de refrigeração. Seu produto, ele não possui grades na parte traseira. Isso quer dizer, você não vai poder colocar nenhum tipo de roupa na parte traseira. Eu sou da época ainda que se colocava algumas coisinhas. Gostei de ter colocado essa parte aqui nessa região. Deixa eu só aqui. Gostei disso daqui também. Aqui a gaveta de hortifruti é grande, achei grande, achei grandinha. E ainda tem aquela parte de trás ali um pouco mais para frente, porque é aonde está a parte do motor, do reservatório, aonde vai cair a água para evaporar, e devia vir com 3 prateleiras. Deixa eu ver como é que é sair. Ela vai até um ponto aqui que você não precisa forçar muito, mas você força um pouquinho para você poder tirar as prateleiras e mudar de lugar caso você queira. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais que você pode mudar. Tá, o que eu tô fazendo de errado aqui? E aqui. Você pode mudar a posição delas, beleza? Gente, deixa eu fazer um teste na prateleira da minha geladeira Consul. Quero ver se dá aqui, só um tiquinho. Peguei assim bem aleatório, tá, pessoal? Vamos ver. É um pouquinho. Essa daqui seria, claro, gente, é um, como se diz, é um teste bem aleatório, bem esdrúxulo, mas dá pra ver que a minha Consul é um pouquinho mais estreita, vamos dizer assim. E ela tem um sistema diferente aqui na parte de baixo, mas a gente tenta. Vai que eu vi um outro vídeo no YouTube de uma mulher dizendo que ela tinha uma geladeira Consul, uma geladeira Brastemp, desculpa, e aí ela tirou desta geladeira e deu certo ali. Sabe que eu até vou atrás para ver se tem essa prateleira para vender, porque se tiver, eu vou comprar essa prateleira avulsa, sabe? Porque a minha, ela é assim, nesse estilo, ela tem
as 13 eu coloquei agora, daí tem essa parte aqui, são 4, até vou dar uma olhada, e o freezer é nesse estilo, tem as duas aqui, ali. Engraçado, aquele freezer ali eu achei ele um pouco mais estreito, não sei, mas tem o extra frio, que é essa parte, né? E a gaveta de legumes, aqui ó, a gaveta de legumes eu achei maior aquela lá, porque ali até não tá mostrando, mas não, até tá mostrando um pouco lá na parte de cima, bem nessa parte aqui, nessa volta. É onde tá o motor. Eu até olhei a da Panasonic, e a da Panasonic, ela não tinha essa parte. A gaveta era uma gaveta bem grande, até, por sinal, né? Então, eu até queria da Panasonic, mas as que eu vi na altura não dava. Então, agora é poder ajeitar as coisas pra gente botar ela para funcionamento. Eu vou deixar ela um pouquinho descansandinho. Depois que eu colocar ela para funcionamento, colocar as coisinhas que eu tenho ali, eu mostro para vocês como ficou. Tem um tipo de uma espuminha aqui que é coisa de pessoa que tem toque, né? Ó, será que é para tirar? Electrolux, o que é isso? É algum tipo de acabamento, tem uma determinada espuminha que ficou ali me dizendo. Me tira daqui! As borrachas, olhando, ver como é que é. Já que ela vai até um certo ponto aqui. Gostei. Pena eu não ter achado uma que tivesse esse tamanho sendo inverse. Eu ficaria mais feliz, tá, Electrolux? Vocês façam favor. Agora tem um mosquito aqui me rodeando. Mas Electrolux ou outras marcas, Brastemp, Cons, Panasonic, o que for, LG, Samsung, façam geladeiras inverse com a altura que algumas pessoas precisam. Vocês vão dizer, é um público muito nichado, mas vocês vão vender. Porque eu queria uma com o freezer aqui e o refrigerador aqui, e eu não achei porque todas passavam de 1,80. E essa daqui, a princípio, é para caber certinho lá naquele nicho. Depois, num passe de mágica, para vocês, eu mostro como é que ficou lá naquele nicho que eu mostrei onde está a minha geladeira antiga. E aquela lá já tem destino. Aquela lá nós vamos dar para uma pessoa querida do nosso coração. Ó, pessoal, só para vocês verem, essa